Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal TV Brasil na Net. Esta é a nossa segunda edição, tá bom, pessoal? Hoje é dia 4 de maio, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, nós vamos trazer aqui, pessoal, para vocês duas notícias. É um vídeo muito curto, rápido, então fica ligado aqui no canal. Deixe seu like, deixe também a sua opinião nos comentários do vídeo, tá? Olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal foi para a PGR pedir para que a PGR eles punissem o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e deu um tremendo revertério. Olha, a coisa não ficou boa não, para o lado do ministro Gilmar Mendes. É isso que nós vamos falar a partir de agora aqui no canal. E quem vai falar sobre isso é o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Vou trazer aqui um vídeo, pessoal. É um espetáculo de vídeo. Você que é patriota realmente vai gostar muito, tá bom? Vamos ver. Gilmar Mendes pressiona a PGR para punir o Zema, mas a resposta é de cair o queixo. Bom dia, bom dia, bom dia para você que sabe que algo está mudando em Brasília. Fatos surpreendentes estão acontecendo. O ministro Gilmar Mendes pediu para o PGR incluir o Zema, pré-candidato à presidência pelo Novo, no tal do inquérito das fake news. Tudo por causa de um meme satírico postado nas redes sociais. Aquele videozinho dos bonecos intocáveis. Você lembra desse vídeo aí? Quem gostou desse videozinho que deixou aí o Gilmar descompensado, perturbado, abalado, que desmascarou a farra dos intocáveis? Quem gostou vai deixando o seu like aqui embaixo e adivinha qual que foi a resposta da cúpula da PGR ao pedido do Gilmar para incluir o Zema no inquérito, hein? Ah, Deltan, a resposta do Gonê, Deltan? O mesmo Gonê que acusou a trama golpista com acusações genéricas? O mesmo que denunciou Marcel Van Hatten na semana passada por críticas feitas na tribuna em imunidade parlamentar e liberdade de expressão? O mesmo Gonê que atua naquele projeto, naquele processo farsesco do Moro por uma piadinha de festa junina contra o Gilmar? O mesmo Gonê que até agora não abriu inquérito contra Toffoli nem contra Moraes? O mesmo que arquivou a notícia crime por homofobia contra o Gilmar? Ah! Então, se o Gilmar pediu para esse Gonê, a resposta é claro que foi... não! Hã? Como assim não? No Brasil de hoje isso é inacreditável. Era óbvio que a resposta era um sim. E eu vou te mostrar agora como que esse pedido absurdo do decano do Supremo está sendo sabotado pela própria Procuradoria. E por que essa recusa é um sinal mais claro desse ano inteiro de que o STF perdeu o controle automático sobre a PGR. O STF perdeu o poder. E eu vou lembrar lá no final como que era nos meus tempos de concurso para procurador. Vou fazer um flashback aqui com você. Lê aqui comigo o que foi que o Rafael Moraes Moura publicou no blog da Malu Gaspar no jornal O Globo, nesta notícia aí, ó. Após pedir a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Zema, no inquérito das fake news, por conta da postagem de um vídeo satírico em que era retratado como um fantoche, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, tem pressionado nos bastidores o PGR Paulo Gonê a dar aval à sua iniciativa. Isso aqui, em um país sério, seria o suficiente para o próprio PGR mandar abrir um inquérito para investigar o Gilmar e para denunciar ele por crime de responsabilidade. Porque isso aqui é absolutamente ilícito, antirrepublicano. O Gilmar não pode pressionar o Gonê ou qualquer pessoa da PGR a incluir um desafeto em um inquérito. Isso que é lawfare. O Gilmar ele é supostamente vítima. É um uso do direito como uma arma contra inimigos políticos. Justamente o que o Gilmar mais criticava na Lava Jato e que jamais aconteceu na Lava Jato. E que agora ele faz abertamente contra o Zema. Isso só mostra, mais uma vez, como o Gilmar e os outros críticos da Lava Jato são hipócritas, verdadeiros sepulcros caiados, gente que nos acusa do que eles fazem. Só que a cúpula da PGR não engoliu a pressão do Gilmar. Olha aqui. Gilmar tem insistido para que Gonê atenda seu pedido, mas vem sendo aconselhado a não fazer nada e deixar o assunto morrer. Ou, caso decida atender Gilmar, integrantes da sua equipe já sugeriram que ele deixe para algum subordinado o ônus de assinar o parecer favorável ao pedido do ministro, como uma forma de se distanciar desse episódio e tentar se blindar das críticas que virão. Tradução. A equipe do Gonê está dizendo, foge desse abacaxi.
os subprocuradores, a assessoria, os procuradores mais altos da hierarquia da PGR, abaixo do Gonê, eles avaliam que o STF deveria ter encerrado o inquérito das fake news, faz tempo. A PGR pediu encerramento do inquérito pelo menos 2 vezes lá atrás, ainda no começo dele. Só que depois acabou dando aí como uma espécie de fato consumado. A OAB cobra, integrantes do próprio STF cobram, mas Moraes, relator do inquérito, também não quer concluir. E o Gilmar continua usando o inquérito como uma arma pessoal. Essa matéria aí da Malu Gaspar é uma forma do PGR e os procuradores excelentes que trabalham lá se protegerem. É um escudo institucional preventivo, justamente contra essa pressão do Gilmar, que agora está sendo exposto e humilhado publicamente como alguém que não está conseguindo o que quer nem do Gonê. Gonê é alguém que foi indicado ao cargo 2 vezes por Lula, por lobby do Gilmar. Gonê ganha com essa matéria uma forma aí de cobertura pública para resistir sem confronto direto com o decano. Não é a Malu descobrindo do nada, não, é a PGR passando informação, pedindo indiretamente para ser protegida pela imprensa. E tem um outro detalhe aqui. Como eu disse, na semana passada o próprio Gonê arquivou uma denúncia de homofobia do Enio Viterbo contra o Gilmar. Quem assinou o arquivamento foi o chefe do gabinete do Gonê. Ou seja, o Gonê topou brindar o Gilmar quando o ataque era contra o ministro. Até aí o PGR vai. Mas a mesma PGR resiste quando o pedido é para o Gilmar perseguir alguém. Quando o pedido vem do Gilmar para perseguir alguém. Isso mostra que, a algum nível, Gonê estabeleceu limites que ele não vai ultrapassar. Ele pode até proteger o Gilmar, até porque ele não conseguiria respaldo no STF para avançar contra o ministro sem uma bomba atômica. Mas o PGR se recusou a virar um instrumento pessoal de perseguição. Isso pode ser um sinal, a meu ver, olhando para os nossos tempos que isso está acontecendo, é um sinal de que as coisas estão mudando. O mesmo PGR que topou atos de perseguição no passado estabeleceu uma linha e falou: não vou passar dessa linha. Aconteceu ali na trama golpista, aconteceu naquele momento, ele pode ter a visão lá do STF, lá de aspas, defesa da democracia, mas as coisas estão mudando e agora o PGR traçou uma linha. É um sinal de que Gilmar e o STF estão perdendo parte da sua força e do seu poder. Veja isso aqui, Veja isso aqui, que isso aqui fala muito, Na opinião de outro integrante da cúpula da PGR, o inquérito se tornou um instrumento de coerção. E o pedido de Gilmar contra Zema vai servir como uma espécie de teste para o chefe do Ministério Público Federal. Aspas, esse inquérito é um absurdo total e absoluto. Gonê vai ser mais leal ao Gilmar ou à Constituição? Questionou um procurador. O MPF não pode ser órgão inerte e cúmplice. Se Gilmar acha que por algum motivo a sua honra pessoal foi atingida, ele deveria entrar com uma ação de indenização por danos morais, como fazem os outros mortais que se sentem lesados. Está vendo isso aqui? É um procurador criticando o STF, o Gilmar. É um procurador botando limite, questionando o próprio Gonê, o que ele vai fazer. Gente, é muito bom que procuradores tenham decidido abrir a boca para fazer autocrítica institucional. Isso você não via até ontem, porque o ambiente hoje é de censura, medo e perseguição. Mas os limites foram tão ultrapassados que nós começamos a ouvir vozes. O STF começou a perder poder e a gente começou a ouvir vozes. O que é um outro sinal aqui muito positivo. Esse medo que existe dos procuradores de falar surgiu depois da Lava Jato, por conta de toda a perseguição contra procuradores, promotores, o próprio CNMP, o CNJ sendo usados como instrumentos de vingança. Mas quando eu entrei no Ministério Público lá atrás, de 2002, 2003, não era assim. Quando eu passei nos concursos, eu estudei muito para ter as melhores ferramentas jurídicas para produzir justiça. Gente, eu não pensava nem nas provas. Eu pensava na transformação que eu poderia produzir, na visão de amor e serviço a Deus e à sociedade, que é aquela que eu carrego desde sempre como cristão. Eu virava à noite, estudei tanto que eu passei em primeiro lugar para promotor, segundo para juiz, 10º para procurador, mas não se tratava de posição, de conhecimento, mas sim de como eu ia usar esse conhecimento para transformar a realidade e transformar a vida das pessoas para melhor. E quando eu entrei no Ministério Público Federal, o ambiente era de muitos procuradores idealistas, dispostos a enfrentar os grandes corruptos e poderosos do Brasil. Esse ambiente levou a Lava Jato. Esse ambiente levantou pessoas para lutar contra os poderosos. Mas o sistema reagiu. O sistema domesticou o Ministério Público. Mas agora a gente começa a ver sinais de que o idealismo de muitos ainda está lá, adormecido no inverno, mas ele começa a acordar. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que a PGR ela vai segurar a pressão do Gilmar até o fim ou vai acabar cedendo? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações,
Curte o vídeo, venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. Grande abraço e até o próximo vídeo. Muito bem, pessoal, você viu aí, né? O ex-deputado federal, Deltan Dallagnol. Agora eu vou trazer aqui no canal, pessoal, um outro vídeo muito mais polêmico, tá bom? É sobre a situação, né, do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que tem sido considerado aí, né, pela imprensa como autoritário e também pelos adversários, né, do ministro aí, principalmente o pessoal da direita, né? Eu também sou da direita, tá bom? Para não ficar aí nenhuma dúvida, né? Acho que às vezes o ministro Alexandre de Moraes realmente exagera em algumas coisas e por isso talvez ele seja assim tão criticado e vem se tornando ao longo do tempo um dos maiores adversários da direita no Brasil. Muito bem, seguindo por essa linha, né, eu vou trazer um vídeo aqui, é uma novidade, tá bom? Com o deputado federal Gustavo Gayer, que vai soltar uma tremenda bomba sobre esse assunto de pessoas autoritárias e olha só quem é que caiu aí na malha fina do deputado federal Gustavo Gayer. Vamos ver. Era só o que faltava mesmo. O Brasil passando por uma crise porque a nossa Suprema Corte saiu do controle absurdamente e usa a sua instituição para se protegerem e se blindarem para cometer crimes. Quando você acha que não tem como ficar pior, aí a gente descobre, na verdade é lembrado, que existe mais de uma Suprema Corte no Brasil, mais de um Tribunal Superior. Tem também o Tribunal Superior do Trabalho. Sei que poucas vezes você escuta falar desse tribunal, porque ele tende a ser mais discreto, ou tendia a ser mais discreto. Até ontem. Ontem, quando o presidente desse tribunal, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Luiz Felipe, esse cidadão aqui, ó, participa de um evento lá e faz algumas falas. E ele abertamente, escancaradamente, se declara um militante. É por isso, primeira coisa, Tribunal do Trabalho é uma coisa que só existe no Brasil, né? É outra coisa que eu acho que deveria ser repensado, tá? Mas olha o que esse cara fala, o presidente Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Ele é como se fosse o Xandão, só que do TST. Escuta esse cara falando. Eu não desanimei, nenhum momento. Eu não perco uma noite de sono, porque eu acordo com a vontade de lutar por essa justiça que eu trabalhei 40 anos. Trabalho há 40 anos. Quis o destino que nesse momento eu tivesse à frente do tribunal. Eu quero agradecer um grupo de colegas do tribunal que tenha consciência daquilo que nós precisamos fazer lá e daquilo que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para os senhores, porque isso tem sido dito, e ficar muito claro, não tem juiz azul nem vermelho. Aqui ele fala, não tem juiz azul nem vermelho, certo? Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e o fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Então o azul tem interesse e o vermelho tem causa, né? Opa, peraí, já mudou o discurso um pouco. Nós, vermelhos, temos causa. Aí ele fala, nós, vermelhos, temos causa. Olha o nível disso aqui. Não existe juiz azul e vermelho, mas nós, vermelho, temos causa. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa. Não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa. E eles que se incomodem com a nossa causa. Porque nós vamos estar lá lutando o tempo todo na defesa da nossa instituição, porque as pessoas vulneráveis desse país precisam de nós. E a Constituição nos dá o poder para isso. Então, não tenho preocupação com os azuis, mas com os vermelhos. Muito obrigado a todos. Esse cara é o Luiz Felipe, ele é presidente do TST. Certo? Presidente do TST. Admitindo publicamente que ele é vermelho. O que esse vermelho quer dizer? Ele é do campo socialista, do campo comunista, do campo do PT. É isso. E durante a fala dele, ele fala que tem que combater esse capitalismo selvagem. Mas é o capitalismo selvagem que gera emprego,
que gera a possibilidade de no país ter trabalhadores. E no discurso dele, ele fica o tempo todo defendendo a instituição. Só no finalzinho ele fala do trabalhador. A maior parte é defender a justiça, defender... Cara, nós estamos tendo uma epidemia de megalomania do judiciário no Brasil. Eles esqueceram o que é realmente a posição de um juiz e se transformaram em militantes, achando que são eles que têm que ditar as regras da sociedade. Essa é a justiça do Brasil. Iguais a ele, tem milhares de pessoas assim que viram juízes e acham que são guerreiros sociais e não defensores da lei. Eles acham realmente, existe toda uma filosofia ensinada nas faculdades de Direito que os ensina que eles são guerreiros, justiceiros, guerreiros sociais e não trabalhadores da lei, e não operadores da lei. Não é uma pessoa que aplica a lei. Não. Foda-se a lei. Eu vou salvar o país da pobreza, da miséria. Sabe o que eles fazem? Eles acabam piorando a situação. As empresas não querem contratar, as regulamentações são difíceis, até mesmo para poder dar emprego para alguém. Então, fica muito difícil. Hoje você contrata uma pessoa que está pagando duas, inclusive, pagando o salário dele. O Brasil precisa de um restart, cara. O Brasil precisa ser resetado completamente. Muito bem, meus queridos patriotas, olha, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo, chegando ao final de mais uma edição. Eu quero agradecer a audiência de vocês aqui no canal, tá bom? De todo o coração, eu agradeço, realmente agradeço. E eu quero ainda pedir para você que não se inscreveu ainda aqui no canal, para não se esquecer, né? De se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de deixar sua opinião aqui nos comentários, porque isso realmente é muito importante, tá bom? Eu sou Ciro Moreira, sou um patriota raiz, eu tô indo embora, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.